vamos analisar um tema que define nações, economias e, em última análise, a própria sobrevivência: a geopolítica da água. Vamos investigar a fundo a estrutura de poder por trás do recurso mais crítico do planeta. A pergunta que vai guiar toda esta análise é esta. E a resposta, como veremos, é muito mais complexa do que parece. Porque a água deixou de ser um recurso natural livre. Hoje é um ativo estratégico e rigorosamente controlado. Para começar, temos de desmontar uma percepção muito comum. A ideia de que a água é um recurso simplesmente abundante, disponível para todos, é na verdade uma ilusão bastante perigosa. Partimos de uma verdade que é universal. A agricultura que nos alimenta, a energia que move as nossas cidades, a indústria que produz os bens que usamos, a vida. Absolutamente tudo depende da água. É o pilar silencioso sobre o qual as nossas sociedades foram construídas. E é precisamente aqui que a dinâmica do poder começa a revelar-se. A distribuição de água no planeta é fundamentalmente desigual. De um lado, temos regiões com enormes recursos hídricos. Do outro, nações que vivem numa luta constante contra a escassez. Esta divisão não é apenas geográfica, é a base de um profundo desequilíbrio de poder. Isto leva-nos então ao núcleo da análise. A água não é apenas um recurso que precisa de ser gerido. É, acima de tudo, um instrumento de poder, que pode ser exercido. E como é que isto se materializa na prática? Bem, controlar a água significa controlar a produção de alimentos de uma nação. Significa controlar a sua capacidade de gerar energia. Significa ditar o ritmo da sua indústria. E, no limite, significa controlar a própria sobrevivência de populações inteiras. É um poder quase absoluto, exercido de forma subtil, mas decisiva. A conclusão, portanto, torna-se inescapável. Neste grande tabuleiro da geopolítica, a água não é apenas mais uma peça no jogo, é a própria mão que move todas as outras peças. Ora, se a água é poder, a pergunta que se segue é inevitável. Quem são, afinal, os detentores desse poder? E este controlo opera em diferentes níveis. Primeiro, os governos, que controlam rios, barragens e toda a infraestrutura crítica. Depois, as grandes empresas privadas, que gerem a distribuição e o saneamento, transformando um direito básico num produto de mercado. E, claro, há as regiões estratégicas que, pela sua geografia, detêm as nascentes de rios vitais para vários outros países. E existe um fator que torna este cenário ainda mais volátil: a água. Pura e simplesmente, ignora as linhas traçadas nos mapas. Os rios atravessam nações, os aquíferos subterrâneos estendem-se por baixo de múltiplas fronteiras, criando uma teia de interdependência que é inevitável. É aqui que surge um conceito fundamental, o conflito transfronteiriço. Quando um país a montante de um rio decide construir uma barragem, pode reduzir drasticamente o fluxo de água para o país ajusante. Isto cria uma relação de dependência forçada, uma fonte constante de tensão diplomática. Vemos isso nas disputas pelo rio Nilo, em África, ou pelo rio Mekong, no Sudeste Asiático. Mas a análise não pode parar aqui. A questão do poder sobre a água é, na verdade, ainda mais profunda do que a simples quantidade disponível. Temos de considerar outra dimensão. E se o problema, o verdadeiro problema, não for a escassez física, mas sim algo muito mais sistémico? É crucial fazer esta distinção. Uma coisa é a escassez de água, a falta física do recurso. Outra, bem diferente, é a falta de acesso a esse recurso. Uma região pode ter rios e chuva em abundância, mas a sua população pode, ainda assim, viver sem água potável. As barreiras, muitas vezes, são invisíveis. Falamos da falta de infraestrutura para captar e distribuir a água, falamos da má gestão política que desvia recursos essenciais. E falamos da desigualdade sistémica, que garante que certas comunidades tenham acesso privilegiado em detrimento de outras. O controlo, aqui, é exercido através da negligência deliberada ou da ineficiência estrutural. E tudo isto traz-nos finalmente de volta à questão inicial. Mas agora, com uma perspectiva muito mais apurada, estamos prontos para a reflexão final. A reflexão fundamental é esta: será que o poder reside na posse de grandes volumes de água ou reside, na verdade, na capacidade de decidir quem pode e quem não pode ter acesso a essa água? A resposta é clara e é contundente. Porque controlar a torneira, o canal, a barragem é, em última análise, controlar a vida e a morte, o desenvolvimento e a estagnação. E assim percebemos que a questão que realmente importa não é sobre abundância ou escassez. A verdadeira medida do poder está na autoridade para tomar essa decisão final. Uma questão que não só define o nosso presente, como sem qualquer dúvida definirá o nosso futuro.